Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Estamos na aula 27, aula destinada aos alunos do 9º ano. Pessoal, a proposta de hoje é continuar trabalhando exercícios sobre produtos notáveis, tá? Vamos lá. Primeira questão, segunda questão. A ideia é fazer 6 questões hoje, tá bom? Dê o pause no vídeo, tente resolver essas 2 questões e aí a gente volta para a correção, tá bom? Olá, pessoal! Agora que vocês voltaram, vamos fazer o gabarito. Veja bem, sabendo que 20 ao quadrado é 400, calcule o produto de 21 vezes 19. Bom, eu sei que todos vocês, alunos do 9º ano, sabem fazer essa multiplicação, 21 vezes 19. Porém, a proposta é a gente utilizar produto notável para facilitar o cálculo. Aqui, nós iremos utilizar a multiplicação da soma pela diferença de 2 termos, tá ok? Então vamos lá. Eu vou pegar primeiro o 21 e vou quebrar o 21 da seguinte maneira. 20 mais 1. Isso é o meu 21, tá? E agora eu vou multiplicar por 19. Mas o que é o 19? É o 20 menos 1. Então tá aqui, ó. Então o que aconteceu? Nós pegamos um produto 21 vezes 19 e quebramos na seguinte situação. 20 mais 1 e 20 menos 1, certo? Bom, a gente aprendeu que o produto da soma pela diferença de 2 termos é a mesma coisa que o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Bom, como o problema já disse pra gente o valor de 20 ao quadrado, que é 400, e aí nós iremos fazer 400 menos 1, porque 1 ao quadrado é 1. E aí a gente vai chegar na seguinte resposta, 399. Foi? Então, pessoal, conhecendo o produto notável, a gente consegue aplicar o produto notável para resolver um tipo de problema semelhante a esse, tá? 21 vezes 19. Bom, uma outra aplicação de produto notável é a seguinte, também vai falar do produto da soma pela diferença, preste atenção. Olha lá. Sabendo que m mais h é igual a 4 e m ao quadrado menos h ao quadrado igual a 80, calcule o valor de m menos h. Note o seguinte, essa informação aqui que o problema dá pra gente é uma informação importantíssima. Por quê? A gente conhece a diferença de 2 quadrados. A diferença de 2 quadrados é, na verdade, m mais h multiplicado por m menos h, ou seja, é o produto da soma pela diferença de 2 termos. Isso está dando 80. Beleza? Bom, m mais h é 4. M menos h a gente não sabe quanto é que é. E aí o que acontece? A gente pega o 4 e passa para o outro lado dividindo. Então m menos h é igual a 80 dividido por 4. M menos h, 80 dividido por 4 vai dar 20. Então tá lá, ó. Qual é a pergunta que o problema está pedindo? Calcule m menos h. Então essa aqui é a nossa resposta. Resposta 20. Foi? Valeu, pessoal. Eu vou trocar o quadro e já volto. Então, gente, dando continuidade à nossa aula de exercício, trouxe agora a questão 3 e questão 4. Faça o mesmo esquema. Dê um pause no vídeo. Tente resolver essas 2 questões. Essa aqui trata-se do cubo da soma, tá? E essa aqui, quadrado da soma de 3 termos. Tá legal? Vai lá, dá um pause aí que eu já venho corrigir. Bom, agora que vocês já fizeram, já voltaram, vamos à correção. Determine o polinômio que representa o volume do cubo a seguir. Verifique o seguinte, o cubo ele vai ter 3 arestas, né, com a mesma medida,
Então, comprimento, profundidade e altura têm a mesma medida. Note que a medida é A mais 5, certo? Então, a medida é A mais 5. Aqui também vai ser A mais 5 e lá na altura A mais 5, tá? E aí, se ele pede o volume, eu tenho que multiplicar as três medidas. Então, o volume, ele é o que, na verdade? A mais 5 elevado a 3. E aí a gente já aprendeu a desenvolver o volume, né? Olha lá, cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, ou seja, 3A2 vezes o segundo. Então é 3A vezes 5, né? 3A quadrado vezes 5 mais 3 vezes o primeiro, ou seja, 3A, vezes o segundo ao quadrado. Então você tem aqui o 5 ao quadrado, mais o cubo do segundo. Então tem lá 5 ao cubo. Continuando, a proposta é escrever um polinômio que representa o volume. Então vai ficar A ao cubo mais 15A ao quadrado mais 5 ao quadrado é 25. Vezes 3, 75. Então você vai encontrar 75A mais 5 ao cubo, 125. Então tá aí, pessoal, a nossa resposta. Volume A ao cubo mais 15A quadrado mais 75A mais 125. Ok? Tranquilo, né? Vamos para a quarta questão agora. Determine o polinômio que representa a área do quadrado a seguir. Verifique que o quadrado ele tem como medida de lado A mais B mais C. Então ele vale A mais B mais C. E o outro lado também vale A mais B mais C. Certo? E aí, se ele quer a área, a gente aprendeu que a área é o quê? É só multiplicar um lado pelo outro, né? A mais B mais C ao quadrado, certo? Esse desenvolvimento a gente já aprendeu em aulas anteriores. Trata-se do quadrado da soma de três termos. Então a gente já aprendeu que isso daqui vai dar A quadrado, B quadrado, C quadrado, mais 2AB, mais 2AC, mais 2BC. Foi? Beleza, gente? Questãozinha corrigida. Vamos à última bateria. Então, alunos, chegamos à nossa última bateria de questões, tá bom? Seguindo aquela mesma ideia. Dê um pause no vídeo, tente resolver as questões e volte para a correção. Bom, agora que vocês já estão de volta, vamos para a questão número 5. Veja bem, considere A, B e C números naturais positivos, tais que A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2AB, 2AC, 2BC é igual a 196. Dessa forma, determine o valor de A mais B mais C. Bom, pessoal, essa questão é uma questãozinha clássica, tá? De quadrado da soma de três termos, certo? Verifique o seguinte, A mais B mais C ao quadrado é justamente o quê? Quadrado da soma de três termos. O desenvolvimento disso é justamente o quê? A quadrado mais B quadrado mais C quadrado mais 2AB mais 2AC mais 2BC. Isso é um resultado conhecido, por isso que é chamado de produto notável, certo? Bom, o que a gente sabe? Que A mais B mais C ao quadrado, esse bloco de, né, que está no segundo membro, a gente já viu aqui no enunciado. Ó. Esse bloco todo vale 196. Então bota lá, ó, 196. Como o problema afirmou que os números são naturais positivos, olha, naturais positivos,
Então, o que acontece? Essa soma aqui tem que dar um número positivo, né? Se eles são naturais positivos, se eu somo números naturais positivos, o resultado é positivo. E aí, eu posso passar esse 2 que está ao quadrado para o outro membro, como uma potência. Tudo bem? E aí nós vamos fazer o seguinte. A mais B mais C vai dar 14. Tá legal? Então tá aí, ó. Gabarito dessa questão. Dessa forma, determine o valor de A mais B mais C. A mais B mais C vai dar 14. Resposta 14. Bem tranquila, né? Olha a outra. Use produto notável e racionalize o denominador. Então veja bem. 3 sobre raiz de 5 mais raiz de 2. O que a gente tem que fazer nesse caso, pessoal? Lembra das aulas anteriores? Temos que multiplicar pelo conjugado. Se você tem raiz de 5 mais raiz de 2, você vai multiplicar pelo conjugado. Raiz de 5 menos a raiz de 2. Certo? Tudo que você faz embaixo, você faz igualzinho em cima. Então vai dar raiz de 5 menos a raiz de 2. Foi? E aí vamos lá. Como é que vai ficar isso? Desenvolvido. Na parte de cima eu vou só repetir. 3 que multiplica raiz de 5 menos raiz de 2. E na parte de baixo, nós já aprendemos que se trata de um produto da soma pela diferença. Isso aí é a mesma coisa que o primeiro termo ao quadrado, ou seja, raiz de 5 ao quadrado, e o segundo termo ao quadrado, ou seja, raiz de 2 ao quadrado, certo? E aí como é que vai ficar o desenvolvimento? Olha, 3 que multiplica a raiz de 5 menos a raiz de 2. E lá embaixo, aqui ó, você pode usar o cancelamento. Esse 2 aqui cancela com a raiz e fica somente o 5. Menos esse 2 aqui, você cancela com a raiz e fica somente o 2. Vamos lá. 3 que multiplica raiz de 5 menos a raiz de 2 sobre 3. 5 menos 2 dá 3. Portanto, qual é o gabarito? Note que aqui eu tenho um cancelamento, tá vendo? Multiplica por 3 e divide por 3. Então você tem aqui um cancelamento. Entenderam porque lá no início eu não quis fazer a distributiva? É bom você não fazer a distributiva logo no início. Carrega o valor até o último momento, porque pode surgir um cancelamento mais à frente. Tá? Sendo assim, qual é o nosso gabarito? Raiz de 5 menos a raiz de 2. Tá legal? Então, pessoal, mais uma questão fechada aí pra gente. Aguardo vocês em nossa próxima aula, que será a nossa aula 28, certo? Tentem fazer os exercícios que eu vou deixar para vocês lá no formulário. E a nossa próxima aula já vai ser aula de teoria, certo? Iremos entrar em fatoração. Então, a próxima aula 28, fatoração. Tchau, tchau.